Plano de Estudo Tutorado, 4º ano, Ensino Fundamental, volume 3, 2021, Língua Portuguesa. Olá, bem-vindos ao canal Ensinando e Aprendendo Sempre. Nós vamos fazer a semana 3 do PET, volume 3 de Língua Portuguesa do 4º ano. Tema: Exercitando a coesão textual. Então, você vai analisar um texto e perceber o quanto o uso de palavras repetidas podem dificultar a leitura e a compreensão da mensagem do autor. Também terá a oportunidade de fazer correções que facilitem a coesão textual. A organização das ideias em um texto é fundamental para que o leitor compreenda a mensagem pretendida. Nesse sentido, é importante que você, como autor de qualquer texto, pense e planeje sua escrita selecionando as palavras que você usará nessa construção para que os textos produzidos por você sejam coesos e coerentes nas ideias apresentadas. Veja só, evite repetir a mesma palavra, porque essa palavra vai se tornar uma palavra repetitiva e assim a repetição da palavra fará com que a palavra repetida diminua o valor do texto em que a palavra se encontre repetida. Para saber mais, seguem algumas sugestões de leitura sobre a vida dos golfinhos, tema que usaremos para tratar as questões sobre a coerência textual, objeto de conhecimento a ser trabalhado nessa semana do PET. Então, aqui nós temos a menina e o golfinho. Vendo? Golfinho. Então, agora nós vamos começar as atividades dessa semana 3 de Língua Portuguesa do 4º ano. Atividades. Leia o texto a seguir. Golfinho salva vidas. Parece estranho, mas é real. Na Itália, um garoto de 14 anos foi salvo por um golfinho quando caiu de um barco no sul do país. Com a ajuda de seu focinho, Filippo, como o dócil animal foi batizado, levou o menino, que não sabia nadar, até a embarcação de onde caiu. Então, o pai do garoto pôde retirá-lo da água são e salvo. Realmente, o mundo animal é surpreendente. 1. Parece estranho, mas é real. A que fato a notícia se refere? 2. O objetivo deste texto é alertar, informar, divertir, criticar. Parece estranho, mas é real. A que fato a notícia se refere? Então, a notícia aí está se referindo sobre um menino ter sido salvo por um golfinho que caiu de um barco. Então, você pode colocar, a notícia se refere do fato de um garoto ter sido salvo por um golfinho quando caiu de um barco. Se quiser acrescentar a idade dele também, 14 anos, pode também. O objetivo deste texto é informar. Esse texto não está alertando, não está divertindo e não está criticando nada. Então, é informar. Número 3. Encontra-se registro de opinião em. Letra A. Um garoto de 14 anos foi salvo por um golfinho. B. Levou o menino que não sabia nadar até a embarcação de onde caiu. C. Então o pai do garoto pôde retirá-lo da água são e salvo. D. Realmente o mundo animal é surpreendente. 4. Onde aconteceu o fato noticiado? Então, o registro de opinião encontra-se aqui na letra D. Realmente, o mundo animal é surpreendente. É uma opinião. E aqui, um garoto de 14 anos foi salvo por um golfinho. Está falando apenas, não está dando nenhuma opinião. Depois levou o menino que não sabia nadar até a embarcação de onde caiu. Aí está falando que nem quem levou. Foi o golfinho que levou o menino até a embarcação. Depois, então, o pai do garoto pôde retirá-lo da água são e salvo. Então, foi a ação do pai, O pai tirou o menino da água. Então, aqui, a opinião é essa, letra D, realmente o mundo animal é surpreendente. Onde aconteceu o fato noticiado? Então, o fato aconteceu na Itália, está escrito lá no texto, no sul do país, e aconteceu na Itália. 5. Estabeleça a coesão do texto abaixo. Reescreva-o valendo-se de expressões que substituem o excesso do emprego da palavra golfinho. E não se esqueça de usar os pronomes estudados na semana anterior. Dê um título ao texto. Deixamos destacado as palavras que devem ser substituídas. Seguem também sugestões de palavras para você utilizar.
ele, eles, que esse mamífero, aos demais, deles. O golfinho nada velozmente e sai da água em grandes saltos fazendo acrobacias. É mamífero e, como todos os mamíferos, só respira fora da água. O golfinho vive em grupos e comunica-se com outros golfinhos através de gritos estranhos que são ouvidos a quilômetros de distância. É assim que golfinho pede ajuda quando está em perigo ou avisa os golfinhos onde há comida. O golfinho aprende facilmente os truques que o homem ensina e é por isso que muitos golfinhos são aprisionados, treinados e exibidos em espetáculos em todo o mundo. Então aqui você tem o espaço para você reescrever o texto. Então aqui no número 5, nós vamos reescrever o texto e substituir o excesso do emprego da palavra golfinho. Então, a palavra golfinho aparece muitas vezes, né? Então, para evitar a repetição, nós temos algumas palavrinhas aqui, ó. Ele, eles, que esse mamífero, aos demais, deles, e nós vamos poder substituir. Nós vamos substituir essas palavras. Vamos colocar um título, eu coloquei como vivem os golfinhos. Você pode colocar outro título também, desde que tenha a ver com o texto. Então, aí a gente começa, ó. Aqui, o golfinho nada velozmente e sai da água em grandes saltos fazendo acrobacias. É mamífero e, como todos os mamíferos, só respira fora da água. Então, a gente não tem que trocar nada. Então, vai ficar assim mesmo, ó. Então, eu coloquei assim. Depois, o golfinho, aqui até grifado aí. Aí, nós vamos substituir. Ele vive em grupos, ó, coloquei aqui. Ele vive em grupos e comunica-se com os outros golfinhos através de gritos estranhos que são ouvidos a quilômetros de distância. É assim que esse mamífero pede ajuda quando está em perigo ou avisa aos demais onde há comida. O golfinho aprende facilmente os truques que o homem ensina e é por isso que muitos deles são aprisionados, treinados e exibidos em espetáculos em todo o mundo. Então, aqui nós evitamos golfinhos de novo. Então, muitos deles, quem? Muitos golfinhos. Aos demais, aos outros golfinhos. Ele vive, ó, é mamífero e, como todos os mamíferos, só respira fora da água. Ele vive, ele quem? O golfinho que estava falando aqui, ó, o golfinho nada. Aí depois continua, ele vive em grupos e comunica-se com os outros golfinhos através de gritos estranhos que são ouvidos a quilômetros de distância. É assim que esse mamífero quem? O golfinho, nós estamos falando aqui, pede ajuda quando está em perigo. Então, você vai substituir. Bom, então essas foram as atividades da semana 3 de língua portuguesa do 4º ano. Te aguardo no próximo vídeo. Um grande abraço para você. Se inscreva no canal se não for inscrito ainda. Deixe também o seu like. Até o próximo vídeo.